Em 2003, Greg Lasrado dirigia um Lamborghini Diablo preto. Se relacionava com pessoas poderosas como o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Vivia em mansões multimilionárias e montava cavalos de corrida só por diversão. O seu mundo era de extrema extravagância e autoobsessão. Durante os anos 90, Lasrado passou de estudante universitário, desistente, a magnata número 1 dos sites adultos da Austrália. O dinheiro entrava em suas contas bancárias e, de repente, ele se tornou multimilionário. Ele estava vivendo o sonho. Ele dormia até tarde, levantava-se, tomava um café da manhã, comprava um carro novo, ia para o aeroporto e chegava em outro país no final do dia. O seu mundo girava à volta dele próprio e, com o mundo a seus pés, vivia a vida de um playboy internacional. Lasrado organizava festas de fim de semana em Las Vegas para amigos e webmasters que tinham desenvolvido seus muitos sites para adultos. As contas dessas festas ultrapassavam muitas vezes os $100.000, o que na altura não lhe parecia nada. A sua extravagância não tinha limites. Era tudo uma questão de status. Ele só desejava a admiração e a atenção excessivas dos seus amigos e colegas. Nos anos seguintes, Lasrado investiu o seu dinheiro em ações e imóveis. No seu auge, a sua carteira de imóveis valia $30 milhões. Agora, embora também comprasse cavalos de corrida só por diversão, a sua verdadeira paixão eram os carros velozes. Possuía 4 Lamborghinis e 7 BMWs. Mas este estilo de vida extravagante e a má gestão dos negócios levaram-no a uma espiral descendente que o levou a um casamento desfeito, a dependência de heroína e, finalmente, a falência. Em 2008, Lasrado estava de volta onde tudo começou, morando com a mãe e o pai. Seu único bem era um velho caminhão enferrujado. Vivia no quarto de hóspedes dos pais e passava a maior parte dos fins de semana ajudando a mãe nas tarefas domésticas. Todo o brilho, o ouro e a grandiosidade tinham se transformado em cinzas. Mas Greg Lasrado não é o único com o seu orgulho, ganância e desejo de admiração e atenção excessivas. Embora seja um exemplo extremo, de certa forma ele tipifica a nossa crescente autoobsessão. Essa é uma tendência na nossa sociedade, desde as celebridades que procuram atenção, a exibição excessiva na internet, a obsessão de apresentar a imagem perfeita no Facebook, a preocupação com as selfies e o boom da cirurgia estética. O comportamento narcisista está à nossa volta. É como se estivéssemos vivendo uma epidemia de narcisismo. É tudo, olha para mim, olha para mim. Diga-me, até que ponto devemos nos preocupar com a nossa crescente autoobsessão? Quero dizer, por que é que estamos nos tornando tão narcisistas? E o que podemos fazer a respeito, se é que podemos fazer algo? Bem, podemos aprender muito com um rei antigo que tinha um problema muito moderno. Nabucodonosor era o maior rei do mundo e tinha todos os motivos para se orgulhar dos seus feitos. A partir dos seus luxuosos palácios, na mais bela cidade do mundo, a Babilônia, governava o maior império que o mundo já tinha visto. E ele mesmo construiu tudo. Naquela época, como havia muita confusão sobre em que acreditar, ele acabou basicamente acreditando em si mesmo. Era tudo eu e eu. Esta é a história da sua luta para aceitar que ele não era o centro do universo. O clímax é com o rei num campo comendo erva como uma vaca. Completamente louco. Mas tem um bom final. Então junte-se a mim em uma visita à antiga Babilônia para ver o que nós, pessoas modernas, podemos aprender com um grande rei guerreiro obcecado por si mesmo.
Entre 1870 e 1930, uma mudança sísmica atravessou o mundo ocidental. Desde a queda do Império Romano, a cosmovisão que dominava as sociedades e culturas do Ocidente era essencialmente cristã. Mas agora, ela foi substituída por uma visão de mundo diferente, a do humanismo secular. Ora, o humanismo secular é a crença de que as únicas coisas que podem existir e ter importância são aquelas que podem ser medidas e observadas pelas pessoas. O Deus cristão, portanto, não existe e não pode existir de acordo com esta filosofia. O humanismo secular está no centro do movimento da nossa sociedade em direção ao ateísmo. As raízes filosóficas do humanismo secular foram estabelecidas por pensadores em meados do século XIX. Os próprios alicerces de nossa sociedade foram abalados nos anos de 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e seus horrores. E então, em vez de dar início a uma era global de prosperidade, o mundo mergulhou na Grande Depressão em 1929 até a década de 30. Ao mesmo tempo, através da ciência e da educação, a humanidade estava conseguindo transformar a vida de milhões de pessoas. Para muitas pessoas, a ciência e as invenções feitas pelo homem eram a esperança da humanidade para o futuro. Portanto, era nisso que elas depositavam sua fé. Para muitas pessoas, as velhas formas de compreender o mundo já não pareciam funcionar. Então, o que é que se faz quando há tanta confusão à nossa volta e não sabemos em que acreditar? Acreditamos em nós próprios. Tudo o que dizemos é válido. Tornamo-nos o centro do universo. Você é tudo o que importa. Afinal de contas, a essência do humanismo secular é que o homem é a medida de todas as coisas. Este é o pano de fundo da nossa moderna epidemia de autoobsessão. Qual é a solução para esta atitude narcisista que está permeando a nossa sociedade? É possível fazer alguma coisa? Bem, podemos aprender muito com um antigo rei, Nabucodonosor, que se debateu com este problema muito moderno. Na primeira parte do século VI a.C., o rei Nabucodonosor governava o maior império do mundo. Ele se estendia desde as fronteiras do Egito até ao Golfo da Pérsia. Os seus exércitos tinham marchado vitoriosos por todo o mundo então conhecido. Tinha construído a maior cidade do mundo, a cidade de Babilônia. Tinha todos os motivos para estar orgulhoso de si próprio. A religião da Babilônia era politeísta, o que significa que adoravam muitos deuses. Sabemos que adoravam pelo menos 2.400 deuses diferentes, e estes são apenas os que conhecemos. Provavelmente havia muitos mais. Mas durante as suas conquistas, Nabucodonosor deparou-se com um Deus muito diferente, o Deus do povo de Judá. Era um Deus estranho, porque afirmava que era o único Deus verdadeiro, que basicamente não existiam outros deuses para além dele. Isso era algo inédito na época de Nabucodonosor. E havia mais uma coisa. Nabucodonosor havia conquistado Judá completamente em sua terceira e última incursão em 586 a.C. Naquele ano, depois de sitiar a capital, Jerusalém, ele invadiu e destruiu a cidade e seu templo. O caos era total, pois os seus soldados saquearam a cidade, capturaram a maior parte dos habitantes e levaram-nos como escravos. A crença comum naquela época era que, se sua nação derrotasse outra nação, isso significava que seus deuses eram mais fortes do que os deuses da nação derrotada. Então, como se atreve o Deus de Judá a afirmar que ele era o único e que os deuses da Babilônia nem sequer existiam? Mas, na verdade, Nabucodonosor aprendeu muito sobre o Deus de Judá nos últimos 35 anos. É que ele tornou-se amigo de um dos escravos que tinha capturado e levado de Judá durante a sua primeira campanha, em 605 a.C. O nome do escravo era Daniel. Nabucodonosor gostava de Daniel, tornou-o um dos seus principais conselheiros. Mas Daniel continuava a confundi-lo e a desafiá-lo.
Ele não só se recusou a se conformar e a adorar os deuses da Babilônia, como também continuou teimosamente a falar-lhe sobre o único Deus verdadeiro. Nabucodonosor reconheceu e aceitou esse verdadeiro Deus, mas, depois de algum tempo, voltou aos seus velhos hábitos de orgulho e autoobsessão. Nabucodonosor decidiu construir uma estátua gigantesca de si próprio para que todos a adorassem. Mas mesmo assim, o grande Deus de Daniel encontrou uma maneira de o lembrar que era muito mais poderoso e maior do que o rei. Não era assim tão fácil ignorar o Deus de Daniel. Agora estamos em 569 a.C. Nabucodonosor é rei há 35 anos e agora tem outro sonho. Isso está registrado no 4º capítulo do livro bíblico de Daniel. De fato, este capítulo pode ser um dos mais fascinantes de toda a Bíblia, porque não foi escrito por um profeta ou algo do gênero. Pelo contrário, todo o capítulo foi escrito por Nabucodonosor, o próprio rei do Império Babilônico. Esta é a mensagem que o rei queria partilhar com todos os habitantes do seu império, incluindo Daniel e o seu escriba. Às nações e aos povos de todas as línguas. Tenho o prazer de lhes contar sobre os sinais e maravilhas milagrosos que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio perdura de geração em geração. O que é especialmente interessante sobre isso é que ele está ecoando as palavras do profeta Daniel quando ele interpretou o sonho da grande estátua de metal anos antes. O objetivo desse sonho era que Nabucodonosor tinha de aceitar que o Deus Altíssimo governava sobre os assuntos dos homens e que o reino de Nabucodonosor não duraria para sempre, porque no fim só o reino de Deus governaria. Demorou muito tempo, mas aconteceu algo que finalmente levou Nabucodonosor a aceitar isso, e ele vai contar-nos tudo. Ele continua: Eu, Nabucodonosor, estava em casa, no meu palácio, contente e próspero. Tive um sonho que me deixou com medo. Enquanto estava deitado na cama, as imagens e visões que passavam pela minha mente aterrorizavam-me. Por isso, ordenei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para me interpretarem o sonho. Quando os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos chegaram, contei-lhes o sonho, mas eles não conseguiram interpretá-lo para mim. Finalmente, Daniel veio à minha presença e eu contei-lhe o sonho. Tal como aconteceu com o primeiro sonho da estátua, todos os sábios do rei foram incapazes de interpretar o significado do sonho, até a chegada de Daniel. O rei descreve então o sonho a Daniel. Eis o sonho nas suas próprias palavras. Olhei, e diante de mim estava uma árvore no meio da terra. A sua altura era enorme. A árvore cresceu grande e forte, e a sua copa tocava o céu. Era visível até aos confins da terra. As suas folhas eram lindas, os seus frutos abundantes, e nela havia comida para todos. Debaixo dela, os animais selvagens encontravam abrigo, e os pássaros viviam nos seus ramos. Dela se alimentava toda a criatura. Nas visões que tive enquanto estava deitado na cama, olhei, e diante de mim estava um santo, um mensageiro que descia do céu. Ele disse em voz alta: derrubem a árvore e cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Que os animais fujam de debaixo dela e as aves de seus galhos. Mas o tronco e as suas raízes, atados com ferro e bronze, fiquem na terra, na erva do campo. Que ele seja encharcado com o orvalho do céu, e que viva com os animais entre as plantas da terra. Que sua mente seja mudada da mente de um homem, e que lhe seja dada a mente de um animal, até que 7 tempos se passem para ele. Quando o rei acabou de contar este sonho a Daniel, viu a cara de Daniel, e não era uma boa notícia. Ele disse a Daniel para não se deixar abater, para ser totalmente honesto com ele sobre o significado do sonho. Então o rei disse: Beltesazar, não deixes que o sonho ou o seu significado te alarmem. Então Daniel começou a explicar o sonho ao rei.
Sua Majestade, você é essa árvore. Você se tornou grande e forte. Sua grandeza cresceu até alcançar o céu e seu domínio se estende a partes distantes da terra. Vossa Majestade viu um santo, um mensageiro, descendo do céu e dizendo: encorte a árvore e a destrua. Esta é a interpretação. Majestade, você será afastado das pessoas e viverá com os animais selvagens. Você comerá grama como boi e se molhará com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos. A ordem de deixar o tronco da árvore com suas raízes significa que seu reino lhe será restaurado quando você reconhecer que o céu governa. Portanto, Vossa Majestade, aceite meu conselho. Renuncie aos seus pecados fazendo o que é certo e à sua maldade sendo gentil com os oprimidos. Pode ser que assim sua prosperidade continue. Nabucodonosor parece ter levado este sonho a sério. Ele deve ter pensado cuidadosamente sobre sua vida, sua obsessão por si mesmo e seu orgulho, pois os eventos que o sonho previu só aconteceram 1 ano depois. E esses 12 meses também foram um período de grandes realizações para o rei, pois neles ele finalmente conseguiu conquistar o Egito, o antigo inimigo de sua juventude. Finalmente, Nabucodonosor era o rei do império com que sempre sonhara. E não só era rei do maior império que o mundo alguma vez vira, como também governava a maior e melhor cidade do mundo inteiro, a cidade de Babilônia. O seu pai tinha começado a sua reconstrução, mas o rei Nabucodonosor tinha a tornado 3 vezes maior do que era antes. Dentro da cidade, ele tinha atravessado o rio Eufrates e cercado a cidade com muros duplos e até triplos em alguns lugares. Construiu para si não 1, mas 3 palácios, um dos quais continha os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além de ser uma cidade poderosa, era também a mais bela cidade de todo o mundo. Suas paredes externas eram amarelas e seus portões eram envidraçados de azul. Seus palácios eram revestidos de azulejos cor-de-rosa e seus muitos templos brilhavam em um branco deslumbrante. No Museu Pergamon, em Berlim, pode ver-se a única parte da antiga Babilônia que ainda está de pé. Podemos ver o portão principal. Chama-se Porta de Ishtar, em homenagem à deusa do amor. Na verdade, ela foi construída pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor estava incrivelmente orgulhoso do que havia realizado. Ele achava que isso se devia à sua força e à sua inteligência. Na verdade, o rei estava tão orgulhoso que chegou a estampar os tijolos de seus novos edifícios com seu nome e afirmações orgulhosas sobre si mesmo. Veja bem, o rei Nabucodonosor queria ter certeza de que nunca seria apagado da história como outros reis poderosos do mundo antigo. E tudo isso se encaixa perfeitamente com a imagem que recebemos da Bíblia sobre como o rei Nabucodonosor realmente era. Totalmente obcecado por si próprio e cheio de orgulho. Por causa do seu orgulho, o livro de Daniel prossegue dizendo que tudo o que o sonho descrevia aconteceu ao rei Nabucodonosor. Um dia, estava ele passeando no telhado de um dos seus palácios, a admirar a cidade e a sentir-se satisfeito consigo próprio. E eis o que disse: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a residência real, pelo meu poder e para a glória da minha majestade? E imediatamente ouviu uma voz vinda do céu que lhe dizia: Isto é o que está decretado para ti, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada de você. Você será afastado das pessoas e viverá com os animais selvagens. Você comerá capim como o boi. Passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra e os dá a quem ele quiser. E a partir desse momento, Nabucodonosor enlouqueceu. Sim, ficou completamente louco. Teve de ser expulso da cidade e começou a viver como um animal selvagem. Viveu ao ar livre, o cabelo e as unhas cresceram-lhe e comeu erva como uma vaca.
Agora, é absolutamente fascinante que um achado raro no Museu Britânico corrobore o relato bíblico da loucura do rei Nabucodonosor. A tábua está partida, então o texto está incompleto. No entanto, a tábua se refere claramente ao rei Nabucodonosor e diz que sua vida parece não ter valor para ele, que suas ordens são contraditórias, que ele não ouve seus conselheiros, está negligenciando sua família e não está cumprindo seus deveres como rei. Há algo de muito errado com o rei e ninguém parece ser capaz de o ajudar. Não é preciso ter muita imaginação para ver como isto se encaixa perfeitamente nos acontecimentos descritos no livro bíblico de Daniel. Então, voltemos à história. Depois dos 7 anos que tinham sido profetizados no sonho, repara no que diz Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, e a minha sanidade foi restaurada. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O rei viveu apenas mais 2 anos depois de se terem cumprido todos os acontecimentos do seu sonho. Nunca deixou herdeiros fortes para governar o seu reino. O seu governo foi sucedido por uma série de líderes incompetentes, uma vez que o seu único filho tinha sido assassinado. O seu reino nunca durou para sempre. E acho que há uma lição aqui sobre como Deus está no controle e como o reino de Deus durará para sempre. E essa é uma boa lição. É uma das lições que Deus queria que Nabucodonosor aprendesse. Mas há outra lição aqui para nós hoje. Nabucodonosor tinha um problema de orgulho. Ele era obcecado por si mesmo. Ele era um narcisista. Ele tinha todos os motivos para ser orgulhoso, segundo os padrões do mundo. Veja todas as suas conquistas. Olhe para toda a sua riqueza. E ele tinha a certeza de que estava certo em tudo. Ele era o centro do seu universo. Mas o que nos surpreende é o quanto Deus ainda amava Nabucodonosor. Sim, apesar de não acreditar em Deus e de ser um governante cruel para os nossos padrões, e sim, ele era obcecado por si próprio, mas o Deus do céu o amava e pacientemente se revelou ao rei Nabucodonosor. Ele fez isso por meio de Daniel e seus amigos, enviou-lhe sonhos e perturbou sua consciência, e quando foi necessário, permitiu que o infortúnio entrasse em sua vida, o abalasse e mudasse sua visão de mundo. Para a maioria das pessoas, ver a verdade sobre a vida é um processo, e por vezes, um processo longo. Foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ele lutou para aceitar a existência de Deus e tornar-se um crente no único e verdadeiro Deus do céu. No entanto, sabemos, como o próprio rei escreveu, que ele chegou a reconhecer Deus e a reconhecer a sua existência e poder. Mas o simples facto de acreditar que Deus existe não é suficiente. É preciso confiar nele o suficiente para o convidar a entrar na nossa vida. É preciso chegar ao ponto de aceitar que sem ele na nossa vida não há esperança. Mas com ele tudo é possível. E esta é a resposta ao nosso problema moderno de autoobsessão e orgulho. Temos de reconhecer que existe um Deus todo-poderoso, que é o centro do universo. E é um Deus que nos aceita e nos ama tal como somos. Não temos de provar o nosso valor nem de nos tornarmos importantes. Já somos importantes porque Ele nos ama e acha-nos suficientemente importantes para sacrificar tudo por nós, até mesmo o seu único filho, Jesus. Agora não sabemos se o rei Nabucodonosor chegou a esse ponto. Mas não estou pensando apenas em Nabucodonosor agora. Estou pensando em você. Como é que o Deus do céu tem trabalhado na sua vida? Até onde você chegou? O orgulho é algo difícil de ser superado. E mudar uma visão de mundo pode ser incrivelmente difícil porque dependemos dela para tudo. Mas veja como Deus foi amoroso e paciente com Nabucodonosor. Veja como Ele tem sido amoroso e paciente com você. Deus conduz cada um de nós de formas diferentes. Se você quiser pedir a Deus que continue a guiá-lo, se quiser conhecê-lo melhor,
Por que não o convida a entrar na sua vida agora mesmo, enquanto oramos? Querido Pai Celestial, ao olharmos para trás, para as nossas vidas, reconhecemos que não estivemos sozinhos e que, embora nem sempre te tenhamos reconhecido, estiveste sempre conosco. Obrigado por nos conduzires pacientemente através das circunstâncias da nossa vida. Obrigado por te teres revelado gentilmente a nós. Ajuda-nos a crescer a partir do ponto em que estamos hoje, a conhecer-te mais plenamente e a ter a tua alegria e paz nas nossas vidas. E estamos confiantes de que, no final da nossa incrível jornada neste mundo, nos levarás com alegria para o teu reino eterno. Em nome de Jesus oramos, amém. O problema do rei Nabucodonosor é um problema muito atual. Há muitas pessoas hoje em dia que estão confusas sobre a vida e que não sabem em que acreditar ou em quem confiar. Se você gostou do episódio de hoje, gostaria de lhe oferecer um presente gratuito que temos para todos os nossos espectadores. Eis a informação de que necessita. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Se você gostou da jornada de hoje através da experiência do grande rei babilônico Nabucodonosor e de como Deus se revelou a ele ao longo de sua vida, não deixe de se juntar a nós novamente no próximo episódio, quando compartilharemos juntos outra jornada da vida. Até lá, lembre-se do destino final da viagem da vida. Agora vi um novo céu e uma nova terra, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, porque as coisas antigas já passaram.